Boa noite, irmãos. Quero convidá-los neste momento para que abram a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, onde estaremos nesta noite fazendo o nosso estudo acerca do convite de Jesus e também das promessas que ele faz para nós. Aqui em João 14, versículos de 1 a 15, Jesus dizia, confortando os seus discípulos com essas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai, e desde agora o tendes visto e tendes conhecido. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus para Filipe: há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos fazer uma oração, colocando esse estudo que vai ser proferido nesta noite, nos cuidados do Senhor. Senhor, somos imensamente gratos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou para a realização dos teus propósitos, para o louvor da tua glória, para fazer uma obra às quais o Senhor tem confiado para cada um de nós, daqueles que são dispenseiros do teu reino aqui na face da terra, que são responsáveis pela pregação, pelo ensino vertiginoso da tua santa palavra. Nós te damos graças porque o Senhor nosso Deus um dia nos encontrou, um dia o Senhor nos preparou para que pudéssemos estarmos, ó Deus, realmente realizando a obra que tu nos tens confiado. Ó Deus, obrigado por esse momento tão sublime que tu nos concede nesta noite, de poder estar aqui para falar das grandezas do Senhor, para mostrar o quanto Jesus realizou em nós para o louvor da sua glória. Oramos na certeza que o Senhor estará falando com profundidade aos nossos corações, pela iluminação, pela unção e pela instrução do teu Espírito em nossa boca, para que tudo que nesta noite for dito aqui, venha do coração do Senhor para as nossas vidas. E assim nós oramos agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Aqui nesse texto, meus queridos e amados irmãos, nós aprendemos duas coisas maravilhosas. Uma delas é que Jesus estava confortando e consolando os corações dos seus discípulos, porque ele estava de partida para a glória celestial, para ir morar junto com o Pai, para estar assentado à destra do Pai, no co-governo deste universo. Então, nessas palavras de despedida, ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Observe bem, meus queridos irmãos, que quando nós vamos fazer uma viagem, por perto ou longe que seja, nós despedimos nossos familiares. E normalmente nós damos um até logo, um até breve, um até amanhã, ou até a nossa volta, crendo e confiando que nós um dia estaremos voltando para junto de nossos familiares. A mesma coisa fez Jesus, quando ele estava consolando e confortando os corações dos seus discípulos, com essas palavras, porque eles estavam preocupados com aquilo que Jesus estava dizendo para eles,
que ele deveria ir para que ele pudesse enviar o Consolador. Então Jesus confortou os corações deles com essas palavras de despedida. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Daí então ele faz uma excelente promessa para nós, quando ele disse, aqui no versículo 3, aqui no versículo 2 e 3, quando diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí ele renova, e quando eu for e vos preparar este lugar, ele está dizendo, eu vou voltar. Para que ele vai voltar? Para receber a todos nós, quando ele diz, para recebermos vocês para mim mesmo. Para quê? Ele está perguntando. Para que onde ele está, estejamos nós também. Mas veja bem, meus queridos irmãos, aqui nesse estudo, que ali dentro daqueles discípulos de Jesus, tinha alguém que era cheio de dúvidas. E esse homem cheio de dúvidas, era um questionador chamado Tomé, que perguntou, Senhor, para onde, como, ele fazendo, Senhor, nós não sabemos para onde vai, Senhor. Como saber o caminho? Observe bem que ele estava perguntando para Jesus, que ele colocando todo o grupo como se fosse todo o grupo que não sabia para onde eles iam. Se bem que outros sabiam que Jesus estava indo de volta ao lar celestial e para preparar o lugar para todos nós, e um dia ele vai voltar. Então, Tomé, o que ele coloca? Ele coloca todo mundo num só pacote. Dizer, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então aqui esse texto, aqui no versículo 5, Jesus disse para ele, Jesus fala para ele o seguinte, aqui, ou melhor, aqui no versículo 6. Responde para ele a sua dúvida, tirando essa dúvida dele, dizendo para Tomé, eu sou o caminho, Tomé. E veja bem que Jesus falou para Tomé que ele é o caminho, e o caminho que leva para as mansões celestiais. E além de dizer que é o caminho, quando observamos também o que Isaías fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Deus falando através dele, acerca do caminho, lá em Isaías 55, então, aqui Jesus repete, para que esse caminho que Isaías falou lá, no capítulo 55 da sua profecia, era Jesus que Isaías estava mencionando, porque agora Jesus se identifica para Tomé, que ele é o caminho, e aí Jesus aproveitou para mostrar para Tomé que além dele ser o caminho, ele é a verdade, dizendo para ele, eu sou a verdade. Quando você estuda a palavra de Deus, aqui no capítulo 8, esse mesmo Evangelho de João, no capítulo, versículo 32, ali você vai encontrar Jesus dando uma aula acerca da verdade, quando ele diz para todos que estavam à sua volta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda mais, na oração intercessória de Jesus, que está mesmo neste mesmo Evangelho, aqui no capítulo 17, versículo 17, Jesus está conclamando a todos os seus discípulos, a Deus Pai, para que nos santificasse na verdade. Quando ele diz, santifica-os na verdade, falando para o Pai, para nos santificar na verdade. E ele dizendo, porque a tua palavra é a verdade. E quem é esta palavra, meus queridos irmãos? É o próprio Jesus, é ele a palavra viva. E ainda por cima, Jesus complementou dizendo para Tomé, que além de ser o caminho e a verdade, ele é a vida. Olha bem, queridos irmãos, que Jesus não é vida, ele é a vida. Ou seja, ele veio trazer para aqueles que acreditam nele a vida. E, portanto, quando recebemos Jesus, além de estar no caminho para a glória celestial, nós recebemos toda a verdade, porque ele é a verdade, e além de ser a verdade, ele é a vida. Mas ainda, meus queridos irmãos, existia alguém ali dentro dos apóstolos que também tinha dúvida concernente a Jesus, quando é o caso de Filipe, que Filipe conhecia a pessoa de Jesus,
mas ele não estava satisfeito em conhecer só Jesus. Observe bem o que Felipe, a pergunta que Felipe faz para Jesus aqui no versículo 8. Felipe replicando, Jesus diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Quer dizer, uma réplica de Felipe para que Jesus mostrasse a face de Deus Pai para todos eles. Então Jesus fala diretamente para Felipe, que era um dos 12 apóstolos que Jesus escolheram para ser enviado para proclamar as verdades da sua palavra. Aqui no versículo 9, Jesus disse para ele, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Veja bem que em forma de pergunta, você não me conhece ainda, Felipe? Ele falando para Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz Estru, mostra-nos o Pai. Meus queridos e amados irmãos, eu acredito piamente que mesmo lá na glória celestial, depois de nós todos sermos glorificados, não vamos ver a face do Deus Pai. Nós iremos ver a face de Deus Pai, como a palavra dele ensina, mas era em luz e glória. Ou seja, numa resplandecência tão grande que não saberemos distinguir a forma de Deus. Porque ele falou para Moisés, lá em Êxodo capítulo 32, que jamais o ser humano viu a face dele. E aqueles que viu, que se porventura visse a face dele, não sobreviveria. Então, aqui, Jesus estava mostrando para os seus discípulos a face de Deus, na face de Jesus Cristo. Como ele diz, quem me vê a mim, Felipe, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. Aí Jesus Cristo dá uma aula para ele da confiança que ele deveria depositar nele. Observe, meus queridos irmãos, no versículo 10, quando ele diz, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Uma outra pergunta Jesus fez para Felipe. Para Felipe, se Felipe não acreditava nele, então, e não acreditasse que o Pai estava nele, aí Jesus fala uma coisa muito importante, que como igreja do Senhor, nós teremos que ensinar isto, que é a verdade. Quando ele diz que as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Ou seja, Deus, o Pai, confiou todo o poder a Jesus, da realização das obras dele aqui na terra. E, portanto, meus queridos irmãos, quando ele diz que faz as minhas obras, então, ele estava mostrando que como Deus, o Pai, confiou tudo isso a ele, ele não realizava nada por ele mesmo, mas ele realizava aquelas obras que Deus, Pai, o havia confiado. E aí Jesus Cristo faz uma promessa muito interessante para nós, quando ele diz o seguinte, que em verdade vos digo, falando para todos nós, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, ele estava querendo dizer que nós iríamos continuar o ministério da redenção, levando-o ao mundo inteiro, para que os povos, todos os habitantes da terra, conhecessem, ouvissem pelo menos, a falar a respeito da vinda dele, para redimir o pecador dos seus pecados e salvar todos aqueles que confiam nele, que haveriam de crer nele, ou seja, os seus escolhidos, os seus eleitos. Por isso que ele colocou que nós faremos maiores obras do que aquelas que eles estavam vendo, porque a evangelização mundial, nós podemos aprender que ela está realizando uma obra maravilhosa. Inclusive no dia do Pentecostes, nós vemos ali que Pedro, no sermão que ele pregou ali em Jerusalém naquele dia, houve uma conversão praticamente em massa, onde de 120 pessoas, que era o grupo daqueles que haviam confiado em Jesus Cristo, o aceito como seu Salvador e Senhor, saltou de 120 para 3.000, ou quase 3.000 pessoas. Olha bem, meus queridos, que grande obra realizada depois que Jesus enviou o Espírito Santo, porque Jesus não nos abandonou. O Espírito Santo é a boca de Jesus nos instruindo. Ele veio a esse mundo para glorificar a Jesus, conforme aqui também no capítulo 16 desse evangelho aqui de João, no versículo 14, Jesus está mostrando para nós que
que o Espírito Santo viria para glorificá-lo, quando ele diz, ele me glorificará, porque há de ensinar daquilo que é meu, e vou-lo-á de anunciar. E aí Jesus Cristo fala para eles que nós faremos obras maiores, ou seja, na pregação vertiginosa do Evangelho do Senhor Jesus. E também aqui no versículo 13, Jesus Cristo faz uma outra promessa para nós, quando ele diz aqui, e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui nesse versículo 13, 14, nós aprendemos uma coisa maravilhosa. O que nós aprendemos? Que a oração, para ser respondida, Deus só responde às nossas orações quando nós fazemos os nossos pedidos e em nome de Jesus. Porque aqui Jesus Cristo está dizendo, tudo quanto pedidos em meu nome ao Pai, eu vou fazer para vocês. Ele daí dizendo, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E ainda aí no versículo 14, ele diz, se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, se nós pedirmos ao Senhor sabedoria para pregar a palavra, entendimento, compreensão daquele que Ele coloca em nós, nós vamos receber, porque o Espírito Santo está aqui. Ele é o Paráclito, Ele é o porta-voz, Ele é a boca de Jesus nos iluminando, nos instruindo para poder fazer a obra do Senhor. E ele conclui esse estudo dizendo, se me amais, se nós amamos o Senhor, nós vamos guardar os seus mandamentos. E quais são os mandamentos do Senhor? Aqui no capítulo 13, você vai encontrar o que Jesus pede para que nós fazemos por ele. Olha bem o versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí ele conclui dizendo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida. A você que aqui veio nesta noite. Para que esse estudo da palavra do Senhor, que procuramos preparar e fazer, que ele realmente tenha te edificado. Para que o nome de Jesus em nossas vidas continue sendo exaltado, engrandecido e glorificado. Vamos fazer a última oração, agradecendo ao Senhor por esse momento tão maravilhoso que Ele nos proporcionou de poder estar conversando um pouco na sua santa e bendita e gloriosa palavra. Querido Pai, aplique essa palavra que nós nesta noite procuramos estudar ao coração de todos que estão aqui para poder compreender que o Senhor ama-nos e tem grandes e poderosas coisas para se realizar em nós. Damos-te graça porque o Senhor tem falado aos nossos corações pela tua palavra. Aplique ela aos nossos corações para que ela venha a ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós oramos agradecidos por esse momento que passamos adorando o Senhor em espírito e verdade. E assim oramos com gratidão nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.